O universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 761, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a verdadeira luz do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 761, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão ser transformados em bicho irracional pela energia magnética, a energia pior que existe, em bichos de 4 pés e em bichos de 2 pés, serão transformados pela energia magnética. E como estão na classe de Exu, porque são filhos do eixo da Terra, vão pegar no garfão para espetar os materialistas, para deixar de ser materialista, porque a matéria é um ser sem valor nenhum. Por isso, é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, não tem valor nenhum. A fase do pensamento terminou em 1935, e ninguém sentiu as mudanças dessas 3 energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viverem artificialmente. E com o pensamento, ninguém resolve mais nada, por ter terminado sua fase em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores não sofreriam tanto como vêm sofrendo, e o pensamento de muitos já secaram e não sentem mais o que fazem. E os que estão com pensamento fraco, com essa mudança de fase, abalou todos os pensadores. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, vem a natureza preparando a humanidade para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. O pensamento está enfraquecido porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. O natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. A vida é de transformações, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estamos na era do fogo, por isso as guerras não cessam. Muitos terremotos, muitos tornados, muitos tufões
e muitos furacões, porque estamos na era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. São males naturais da natureza, e por isso nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque a vida é de transformações. Tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E as guerras não cessam, porque estamos na era do fogo, porque estamos na era do salve-se quem puder e se puder. Estamos na fase de salve-se quem puder e se puder, a era do fogo. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e perder a vida na viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador que vai lhe acontecer. Mas o raciocínio, sim. Ele avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Ele não deixa a pessoa passar por essas decepções. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de desenvolver o raciocínio, quando estiver com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém sabe o porquê assim é, ninguém sabe o porquê todos assim são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão, ninguém sabe para onde irão. Irão para, quando o raciocínio estiver desenvolvido, irão para o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o que somos aqui na Terra? Um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Fora os males da natureza, que é o câncer, que é a leucemia e o AIDS, que o pensamento não encontra remédio para combater todos esses males da natureza, porque com a natureza ninguém pode. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pelo desenvolvimento do raciocínio, volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. O mundo é de longas eras, de muitos milênios, e todos nasceram do chão, passando por várias fases. Passamos pela fase de monstros, passamos pela fase de civilização, da civilização, passamos para a fase da racionalização. A fase da racionalização é para que todos conheçam o mundo de sua raça e desenvolvam seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe o porquê todos assim são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde irão, ninguém sabe quem são e de onde são. Agora é que estão sabendo pela cultura racional, que são do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Agora é que estão sabendo de onde são. Dantes ninguém sabia, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, é porque existe essa causa. E a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal,
que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de vida, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Inventaram vários deuses, inventaram Buda, inventaram Maomé, inventaram Jeová, inventaram as religiões guerreiam umas contra a outra, porque todos querem ter um grande comando, todos querem ter um papa. E o pensamento não foi feito para acertar, por isso o pensamento está indo à falência. E com o tempo vem a falência de tudo, porque a energia elétrica e magnética está indo à falência. E todos estão sonhando que estão transitando pelo espaço, mas de matéria não, somente com energia. Estão recebendo em sonhos, todos transitando pelo espaço. Os sonhos anunciam o fim dessa deformação e transformação racional. Esses são os grandes anúncios da vida da matéria, a extinção da matéria. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a humanidade possa desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vem a natureza há milhões de milênios, preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesma. O conflito causa diferença entre todos, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica e magnética. O pensamento foi feito pela energia elétrica. A energia elétrica fez o pensamento para dar uma chuva de pau nos pensadores. Por isso que o pensamento não foi feito para acertar. E assim estão os desacertos do pensamento. No pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio, para que depois do raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é o ser de corpo, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Vamos encontrar no raciocínio a concórdia, todos concordando com todos. E na matéria não existe a verdadeira concórdia, porque na matéria está a verdadeira discórdia, discordando uns dos outros. Na matéria vivem assim, na discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Para os materialistas, a vida é considerada como nascer, sofrer e morrer. E todos vivem aparentando aquilo que não são, porque vivem todos de aparências. E aparências não são verdades, aparentam aquilo que não são. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna,
com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 762, volume do Histórico.